semana falamos de vários serviços que estão relacionados com a segurança e saúde do trabalhador. Hoje vamos falar da NR7, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Esta NR, ela traz alguns exames obrigatórios, tá? Que o empregador ele deve fornecer para os seus funcionários. São 5 exames. Um deles é o exame admissional, que como o nome já está falando, ele deve ser realizado antes que o trabalhador inicie suas atividades na empresa. E aí ele vai saber se está apto ou não para exercer aquela função. Um outro exame seria o de retorno ao trabalho. Esse exame, como o nome também já está falando, ele deve ser feito quando o trabalhador ele retorna ao trabalho. Isso acontece em situações onde o trabalhador ele se afasta por períodos iguais ou maior de 30 dias, seja por causa de acidente ou doença de origem ocupacional ou não, ou situação de parto. Então, quando o trabalhador estiver regressando, ele deve também realizar um exame antes de iniciar as suas atividades para saber se ele está apto ou inapto para exercer as suas funções. Temos outro exame que é o periódico, que vai ser realizado com a periodicidade pré-determinada. Então, nós temos algumas situações. Por exemplo, trabalhadores que estão expostos a situações de risco que podem levar a uma doença ocupacional ou agravar alguma situação de doença, ou trabalhadores que já sejam portadores de doenças crônicas, eles devem realizar exames periódicos todos os anos. A periodicidade é anual. Já a questão da idade do trabalhador também vai falar sobre essa periodicidade. Por exemplo, trabalhadores que estão em extremos de idade, menores de 18 anos e maiores de 45 anos, também e que não têm nenhuma doença crônica e também não estão numa situação de risco no ambiente de trabalho para adoecimento, mas por serem extremos de idade, eles também devem realizar o exame com a periodicidade anual. E os trabalhadores que estão entre 18 e 45 anos podem realizar esse exame a cada 2 anos. Um outro exame, tá certo? Um quarto exame seria o de mudança de função. Então, ele é obrigatório sempre que o trabalhador ele mudar de função no seu ambiente de trabalho. A mudança de função ela vai ser caracterizada quando o trabalhador ele passa a exercer uma atividade onde ele passa a se expor a riscos diferentes do que ele estava exposto antes. Por ter essa mudança de exposição do risco, é necessário que antes de trocar de função, ele realize um exame ocupacional. E por fim, temos o exame demissional, tá? Que ele vai ser realizado sempre que o trabalhador for demitido, tá certo? Esse exame ele tem também alguns detalhes, tá certo? Tem a classificação de risco das empresas, que ela pode se classificar em risco 1, 2, 3 ou 4. Essa classificação a gente pode ver na NR4 do SESMIT, tá? Para poder classificar essas empresas. Então, o trabalhador que trabalha numa empresa de grau de risco 1 ou 2 e fez um último exame, seja ele periódico, admissional ou de mudança de função, a menos de 135 dias, ele não precisa realizar o exame demissional. Já um trabalhador que é de uma empresa de grau de risco 3 ou 4 e realizou seu último exame há menos de 90 dias, ele também não precisa fazer o exame demissional. Por exemplo, vamos pensar que um trabalhador fez um último exame periódico há 100 dias atrás e que ele faz parte de uma empresa que se classifica no grau de risco 2. Esse trabalhador, ele não precisa, se ele for demitido agora, ele não vai precisar fazer o exame demissional, porque ele já fez o último exame há 100 dias. Já se ele fizer parte de uma empresa que se caracteriza como grau de risco 3, ele vai sim precisar fazer o exame demissional, porque passou daquele prazo de 90 dias. Lembrando que esses períodos eles podem ser dobrados, tá certo? De acordo com negociações coletivas no ambiente de trabalho, o empregador ele pode fazer da seguinte forma: as empresas de grau de risco 1 e 2, 135 dias mais 135 dias. Então, se foi realizado um exame
seja periódico ou qual for do trabalhador, há 270 dias atrás, ele não precisa fazer o demissional. E quando se trata de empresas de grau de risco 3 ou 4, 90 mais 90 dias dariam 180 dias. Então, o trabalhador também não precisaria realizar esse exame demissional. Encerramos aqui essa videoaula. Depois tem uma curiosidade de olhar a NR7 para poder fundamentar ainda mais esse conhecimento sobre os exames obrigatórios no ambiente de trabalho. Até mais!